Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Vitória, fisioterapeuta. Para quem ainda não me conhece, tenho uma formação bastante vasta, não só da área de ortopedia, mas também trabalho na área de neurofuncional. E pensando em melhor equalizar perguntas e respostas, o que geralmente eu escuto aí no dia a dia, eu trouxe uma pessoa que eu gosto pra caramba, que tem um papo muito fluido, que é a Alice. Né? Alice Oi, desceu pessoal. oi. E aí, com uma brincadeira que a gente fez aqui no início, que a gente tá aqui com o suporte do Gustavo, né? Hoje o nosso maior patrocinador realmente é 100% Deus, né? Essa ideia, mas é mais com o intuito realmente de não só me aproximar, né, da minha atuação profissional com vocês, mas com que vocês cheguem um pouco mais perto da fisioterapia em si como profissão, entendam um pouco a realidade, a prática clínica em si, o que a gente tem de novidade no mercado, como que tá sendo esse meu trabalho. Então eu trouxe até propositalmente uma pessoa que não é da área, né, pra gente ter um papo bastante descontraído e eu me aproximar mais realmente do que a população espera, do que a população gostaria de saber sobre fisioterapia. Então o papo aqui hoje é físio 100% na realidade. Então, bora lá. Manda bala. O que você tem aí de bom aí pra falar com a gente? Lá. Vai, vamos lá. Dúvidas, vai, ó. Esquece que você é minha amiga. Tá, Esquece que eu sou sua amiga esquece que é minha e vou tirar amiga. minhas dúvidas. Tira suas dúvidas. Tá bom. Vamos lá. Ana, pra quem é a fisioterapia? Então, Você sabe que eu já fiz de tudo, né? já fez de tudo. Massagem, quiropraxia, Já. acupuntura, tudo isso aí, que se você falar que vai dar um jeito em mim, eu faço. Aham. Mas eu nunca fiz fisioterapia. O que é a fisioterapia? Pra quem é fisioterapia? Me explica aí essa parte. Então, na verdade é assim, né? Da mesma forma que tem pacientes como você que busca N alternativas, né, para problemas específicos, né? Eu falo que a fisioterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para fisioterapia. Por quê? Porque a fisioterapia, no correto de se pensar, ela tem um olhar voltado realmente para reabilitação, né? Então, reabilitação, se a gente fosse cortar as palavras, eu estou habilitando. E esse habilitar corresponde a uma função. Então, eu gosto de falar que é fisioterapia, se você for trabalhar de maneira raiz, é eu reabilitar uma função sua que ou não está funcionando direito, ou que você queira realmente aprimorar. Putz, Ana, ó, que já aconteceu isso comigo, ó, eu vou participar de um campeonato e eu queria melhorar tal habilidade. Entendi. Aí, para aquela tal habilidade, eu monto um programa específico para a pessoa trabalhar e a gente vai focar naquilo, né? Ela melhorar naquela habilidade. Mas tem pessoas que já vão atrás de um objetivo muito específico, né? Que é a função global. Então, são pessoas que têm atividade de vida de maneira reduzida. Então, putz, tive um AVC e metade do dia a dia dela foi reduzido porque ela se tornou uma pessoa dependente. Então, a minha função é trazer aquela independência novamente para ela seguir o mínimo do dia a dia dela, né? E aí, o porquê que a fisioterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ela, porque nem todo mundo está apto, não a fisioterapia, mas as outras áreas da vida dela. Porque agora já mudou meio que a visão da fisioterapia. Não é mais aquele negócio, você vai na clínica, coloca um aparelhinho, o cara bate papo com você, você vira as costas e vai embora. Não. Agora a gente vai mais para um modelo mais biopsicossocial. Então, a sua dor, ela não tá só relacionada à parte física. Eu tenho que ver seu componente emocional, eu tenho que ver seu componente estrutural. Não, porque às vezes o problema da pessoa, e recentemente eu já peguei muito paciente assim, a dor dela não tá vinculada ao movimento. A dor dela tá na alma, tá em outras áreas da vida dela, que às vezes num simples bate-papo comigo no dia a dia, a gente focado lá no exercício, fazendo o que tem que fazer, ela me mata a charada. Entendi. E aí eu começo não vou falar assim que é um trabalho, mas é um trabalho multiprofissional, multidisciplinar. Se eu consigo resolver aquela demanda, né, dentro da minha área, ok. Aí quando eu sinto que foge muito da minha área, fulano, ó, vem cá que eu preciso da sua ajuda. E aí dou indicação pro paciente, ó, eu acho que você deveria ir em fulano, ou que seria procura um psicólogo, um terapeuta, um psicóloga, algo nesse sentido. Cara, eu falo assim, vale tudo. É um pastor? Não, ó, cara, nem vou falar nada questão de pastor, que recentemente eu me abri para todas as religiões, sou católica. Mas tive uma situação recente com uma paciente que eu falei, cara, vamos rezar.
entendeu? Uhum. Vamos rezar. Se é isso que te alivia e vai melhorar a minha proposta clínica, por que não? Entendeu? Por que não? É evangélica, eu sou católica, cara. É o mesmo Deus. Então, se eu puder orar com você, dar as mãos e você sentir um pouquinho melhor, e você fazer fisioterapia, Também, cara, né? Não eu pode até estendo esquecer tapete vermelho. Não, essa é a parte mais importante. Mas tem outras áreas ao redor da reabilitação que entra como um plus, né? Então, assim, tem que ter esse modelo já mais modificado, entendeu? Não dá mais pra falar, não, ó, eu só vou focar naquele exercício. Mas você realmente, você nunca foi minha paciente, pelo contrário. Eu já tentei uma Tratei vez, tá? tua mãe. Tua mãe dei alta semana passada, tá? Esse Tá de pequeno alta? detalhe, tá de Bem. alta. Demos umas priorizadas em umas habilidades dela. Guerreira, tá de alta. Você realmente. Mas Então, não sei. essa questão da alta também é super interessante falar. Fisioterapia é o quê? Pro resto da vida? Você vai no médico, ele fala, ai, 8 sessões de fisioterapia. E aí, você faz as 8 sessões de Nossa, fisioterapia deu e até nunca mais? arrepiada, assim, eu Adeus? adoro quando me perguntam isso. Por quê? A gente tem um modelo mais convencional que é o modelo biomédico, né? Então, é um modelo que, infelizmente, ainda a medicina tá se arrastando para uma mudança mais humanizada, mas tá a passos de tartaruga. Que é o quê? Tem muitos médicos, muitos profissionais que ainda pensam na fisioterapia de uma forma engessada. Então, na cabeça daquele ser de luz abençoado, ele acha que 10 sessões vai resolver o problema. Porém, o cara não estudou 5 anos de prescrição clínica fisioterapêutica. Então, ele não tem ideia o que é uma prescrição, né? Isso é muito legal falar, porque só um pequeno detalhe, tá, gente? Prescrição clínica, quando a gente vai falar, são protocolos, 8, 12 semanas, 16, 18, 24, depende muito do que você tá tratando. Se são doenças... Depende também do paciente, se ele vai fazer o tratamento, continuar o tratamento ali fora da sessão, vai continuar em casa. Total. Paciente meu, inclusive, todos fazem exercício para casa, só para começo de conversa. Mas para os que ainda não são, tem tarefinha, tá? Mas é um detalhe muito importante para falar da alta que o quê? Com a forma como eu trabalho com a alta. Então, assim, foi que eu cheguei pra tua mãe e falei. Que eu acho muito legal quando os amigos, os colegas indicam seus familiares, sem pressão, tá, amigos? Mas eu gosto muito. Eu acabei de dar alta pra mãe dela, inclusive. E foi uma meta. Eu cheguei com ela e falei, cara, qual é teu objetivo? Putz, eu preciso reduzir. No caso da Priscila, ela fez uma cirurgia, né? No caso de nível plástico, né? E o que tem a ver comigo? Ela fez todo o processo dela cicatricial, toda a recuperação dela, fez drenagem com outra pessoa, massagem com fulano, recuperação com ciclano, só que a forma como cicatrizou o corpo dela, ela teve muitas aderências. Aí entra a parte ortopédica, porque quando a pessoa ela tem aderência, né, ao redor de cicatrização, se limita ao movimento. E aí ela chegou um belo dia e falou assim, Ana, cicatriz, fibrose, fisioterapia melhora? Claro que melhora, porque eu tenho que olhar o quê? Quais são os movimentos que estão reduzidos daquela paciente naquela condição clínica para tentar melhorar. E falei, cara, em quanto tempo você quer melhorar? Putz, Ana, o quanto antes. Então, vamos estabelecer um protocolo de 3 meses? Então, condições clínicas mais fáceis de resolução, eu chego pro paciente e jogo na real. Cara, é 3 meses de fisioterapia. Não tem segredo. Ah, é 6 meses. Ah, é 1 ano. Ah, essa situação pode ser que perdure mais de 1 ano. Agora, isso são questões clínicas, assim, fáceis de resolver. Agora, questões clínicas degenerativas é um acompanhamento contínuo. Aí não tem como. Quanto mais a pessoa ela vai perdendo mobilidade e ela vai perdendo autonomia, aí tem que aumentar mais a frequência semanal. Aí eu saio de estou aqui só para um preventivo, um corretivo, para a vida toda, né? Mas não necessariamente a vida toda, porque assim, eu acho que qualquer relação profissional, passado de um certo tempo, há o desgaste do contato. Então, até um certo tempo, bacana. Passou disso, o que você acha da gente trocar de colega, ter uma outra opinião profissional? Porque eu tenho que sair um pouco dessa questão do ego de tipo, o paciente é meu.
né? O paciente não é meu, é do mundo. Ele tá aqui para viver um certo período comigo, mas ele não tem obrigação de passar a vida toda com ele. Mas tem paciente que confunde isso. Então ele acha que ele pode prescrever a alta dele, né? Então tem alguns que assim, começam a fazer fisioterapia 1 mês, 2 meses. Putz, Ana, eu tô ótimo. E aí, olha, mês que vem eu já tenho um monte de compromisso, a minha agenda, periquito, papagaio. Eu falo, ó, o negócio é o seguinte, o mínimo do mínimo você tem que fazer. Melhorando ou não, né? E aí depois volta a dor, a falta da mobilidade, e acha que foi o tratamento que não funcionou, também acho que né? foi o tratamento que não funcionou. Por quê? Porque ela não fez. Uhum. Né? Então, eu até falo isso para quem tá trabalhando comigo atualmente, que eu mudei bastante a forma de atender, né? Depois que eu fechei o consultório, por causa disso. Porque eu queria sair para um modelo realmente mais emergencial. De tipo assim, cara, o que tá dando tão errado que as pessoas estão vindo? Eu atendo muitas pessoas que vieram de outros fisioterapeutas com experiências frustrantes. E eu tô tentando corrigir para o quê? Que comigo ela entenda o que é fisioterapia, o que realmente a gente pode ou não pode solucionar, e daqui para frente escrever uma nova história. Porque é da boca do paciente que sai o sucesso ou o insucesso da profissão. Com certeza. Né? Então, se ele chegar e falar, putz, e todos, não fala assim, ai, foi o fisioterapeuta que me falou. Não, putz, é a fisioterapia. E aí eu fico um cão, por quê? Porque a pessoa tá falando errado. Ela teve uma má experiência com um profissional, só que ela não tem nem ideia que ela teve. Ela acha que foi ao todo, foi a reabilitação, foi o que ela investiu, foi o dinheiro perdido. Acha que a fisioterapia não funciona. A fisioterapia não funciona. Então eu tô tentando sair um pouco dessa maré pra realmente fazer a diferença, senão não dá, né? Entendi, maravilhosa. E eu tenho uma outra dúvida também. Acho que é uma dúvida, assim, de todo mundo. Quem que prescreve a fisioterapia? Como que a pessoa chega em você? Então, vários... Nossa, pergunta ótima. Quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta, gente, pelo amor de Deus. Grave. Porque normalmente as pessoas, o mais comum é virem através de um médico, né? Vai no ortopedista, tá todo zoado, aí o ortopedista, não. Não, e a gente encontra, assim, são folhas maravilhosas, né? Tem desde o cara legal, do profissional médico que fala, Ana, toma que o filho é teu, você sabe o que você tem que fazer. Ou até um que realmente, 15 minutos de não sei o que, 20 minutos de não sei o que lá. Já fala o que você tem que fazer. Tantas sessões e tanto não sei o que. Aí já na primeira avaliação eu já falo, ó, negócio é o seguinte, joga fora. Se for pra trabalhar comigo, joga fora, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma avaliação e é uma avaliação cinético-funcional. Então, eu vou avaliar o movimento dela, de todas as queixas de dor, incômodo, desconforto, falta de mobilidade, piriri, pororó. Aí eu vou focar naquilo. Para aquilo, eu poder ter uma métrica do como eu vou trabalhar com aquele paciente. E isso, infelizmente, a medicina, a TO, a fono, psicólogo, é a mesma coisa que eu chegar para um psicólogo e falar, escuta, eu preciso que você resolva o borderline em 14 sessões, né? Borderline a gente já sabe que é um transtorno de comportamento, né? Que vai muito chão pela frente para você ir quebrando, né? Paradigmas daquela pessoa, crenças que ela já vem, né? De base, crenças ao longo da vida limitantes, para aí você ir construindo um perfil. E a fisioterapia é na mesma linha de raciocínio. Só que eu não entendo, Alicia, aonde cargas d'água a fisioterapia errou, né? Ou seja, todo o meu grupo aí de profissionais, colegas, aonde faltou posicionamento para que a medicina ou outros setores da saúde achassem que tinham o domínio de prescrever clinicamente o que eu tenho que fazer, né? E o que eu mais percebi foi o quê? Foi a falta de posicionamento. Só um detalhe, uma coisa que eu pensei agora, que eu me lembrei agora, você me corrige se eu estiver errada. Mas até pro plano médico liberar a consulta com o fisioterapeuta, tem que ter o encaminhamento do médico, né? Tem que ter. Não pode simplesmente chegar lá e marcar uma consulta não pode, com o fisioterapeuta. Mas assim, a fisioterapia, o conselho, tanto federal quanto regional, nos últimos 10 anos, eles estão brigando bastante com decretos, atas, estão fazendo as devidas modificações perante a justiça, né? Exatamente para a gente ter mais liberdade profissional. Antes, essa liberdade profissional ela era completamente restrita ao médico. Então, o médico tinha que fazer tudo, o médico tinha que liberar tudo. Aí, opa, a gente foi
Isso, enfermagem, físio, as outras áreas começaram a entrar, tipo assim, ó, cada macaco no seu galho. Aí nessa parada, que aí começou a se determinar o que cada um, cada qual. Hoje a gente já tem prescrito isso em lei, né, em decretos, que o fisioterapeuta ele tem total autonomia e respaldo para prescrição clínica. Não há necessidade de um encaminhamento. Para você ter uma ideia, não há necessidade nem dele ir no médico primeiro para passar numa fisioterapia. Só que aí que é um detalhe que as pessoas não entendem. Se você tem um convênio, é a regra daquele convênio. Sim. Então, você vai ter que passar no médico. Entendi. Mas, se você for de fundo, a nível particular, putz, eu tenho interesse, eu, Alice, quero começar agora, vai que é sua. Entra em contato com quem mais te agrada clinicamente, que você fala, putz, eu quero, não precisa ser comigo, pode ser comigo também. Ó, Ana, e aí, vamos começar? Você pode. Só que, como uma grande maioria luta muito, e eu entendo o lado do paciente, porque às vezes as pessoas acham que o fisioterapeuta não entende o outro lado. Eu me coloco no outro lado também. Que tá caro você pagar um particular. Tá caro. Não tô eximindo o fato. Só que aquela coisa assim, que é uma maioria a gente faltou posicionar ao longo dos anos, mas eu conto isso pro paciente. Para uma guia de convênio, para chegar na sua mão um atendimento de fisioterapia, é R$7 a guia. É R$7 que chega na minha mão para um atendimento de 1 hora. Essa é válido para tudo que eu estudei? Então, já tá aí entendeu? Um ponto legal pra gente falar. Fala da diferença, né? Do convênio, do particular. Aproveita que você já tá nesse assunto. Então, já conta bem como que aí é isso. que tá o X da questão. Nada contra convênio, porque eu já atendi, só que assim, hoje a gente não tem isso muito delimitado da forma correta, porque eu acho assim, se você se permite atender recebendo um valor baixo, foi você que aceitou, chapa. Então, receba aquele valor e faça aquilo por aquele valor. Faça então, bem feito. Faça né? bem feito, mas não é isso que acontece. Porque hoje em dia, não é isso que qualquer acontece. atendimento por convênio tá triste. Então, aí você paga o convênio e paga o particular também. Pois é, mas aí que tem a diferença. Surgiu o reembolso no meio da jogada. Que agora as pessoas estão começando a se respaldar juridicamente, porque a pessoa tem direito, ela não é obrigada a fazer exatamente o que o convênio quer. Se ela não tiver aquele profissional dentro daquela rede de cobertura, ela pode buscar uma opinião, né, fora desse conjunto, né? Isso não é um crime, né? E aí, juridicamente, você pode buscar um reembolso. Então, assim, qual que é a grande diferença que eu, Ana, vejo hoje? Hoje, para se valer, né, o atendimento pelo convênio, hoje você vai encontrando clínicas que é um número grande de pessoas dividindo aquele mesmo horário. Eu já atendi nesse modelo. Entendi. Não recrimino os colegas que atendam, porque hoje, profissionalmente, no início de carreira, todo mundo começa por clínica de convênio. Não é um demérito. Só que depende como você vai se posicionar dentro de uma clínica de convênio. Então, eu, quando atendia convênio, eu atendia no máximo 3 por horário. Tem clínica que atende 20. Eu não consigo atender. O mesmo profissional atendendo? 20. Ah, eu já fiz uma vez. Entendeu? Eu já Então, fiz assim... Era um monte de gente. Então, junto, pois é, e existe essa realidade. Agora que Cara, você falou, não dá lembrei. pra... Se alguém chegar a falar pra mim, é mentira. Não para. é individualizado, não tem como ser Não individualizado. não tem como. E mesmo que você queira dar uma atenção, você não consegue dividir. Né? A gente que tem filho, já é difícil pra um. Imagina você se dividir em 3. Imagina você se dividir em 10, em 15, em 20. Então, assim, se alguém chegar pra mim e falar, ai, Ana, isso não é verdade. Mentira, porque a gente ainda encontra clínicas nesse tipo de modelo. Mas eu acho assim, cada cabeça uma sentença. Eu só trabalhei com esse modelo por 6 meses, porque eu queria experiência, eu queria ver como que era realmente o sistema. Se seria bom pra mim ou se não seria. Não foi, com 3 anos de formada, eu montei meu próprio consultório, né? Já tinha uma bagagem de ter sido terceirizado em vários lugares e fui atender de forma particular. Por quê? Porque eu queria algo mais personalizado. Então, assim, se você realmente quer mudar a sua queixa clínica e melhorar do jeito integrativo, que hoje a gente vê que tem uma resolução muito maior, cara, tem que ser no particular. Hoje você não consegue essa atenção, né, de modo coletivo. Até uma coisa muito legal, eu tava vendo um podcast essa semana, conhece Paulo Musi? Conhece, né? Sim. O cara é um mito, né? E aí ele tava falando sobre essa questão do convênio. Daí ele falou assim, cara, você vai lá no convênio e você pega e vai com uma consulta com um médico. Aquele médico, ele ganha R$40
por aquela consulta? Você confiaria? Aí foi a pergunta que ele fez, devolveu pro entrevistador. Você confiaria a sua vida por uma pessoa que você tá pagando R$ 40? A sua vida vale isso, entendeu? Então, assim, é um ponto de reflexão. E aí, lógico que varia muito de realidade para realidade. Tem paciente meu que tem um convênio, consegue reembolso, trabalha comigo. Tem paciente que não consegue o reembolso e mesmo assim trabalha comigo. Então, assim, vai muito. E tem paciente que eu chego assim, cara, eu sei que você, tipo, ama o convênio de todo o meu amor, todo o meu coração, mas se eu socializar melhor esse investimento que você está fazendo, não tem como você trabalhar comigo em vez de você trabalhar com convênio? Você vai piorar, você vai ficar ruim e eu vou ter que fazer o serviço de novo. E eu não quero fazer o serviço de novo. Né? Então, assim, vamos fazer de uma vez e fazer bem feito? Em 3 meses a gente vai resolver teu problema. Uma coisa bem assim pontual. 3 meses, né? Em situações clínicas que dá pra. Quando é rápido. Que quando é rápido. Cara, investe. São 3 meses. Depois você nunca mais vai. Só vai me mandar um oizinho lá no Instagram e tá tudo certo. E tem paciente que até hoje fala comigo, manda mensagem. Teve paciente que já trabalhou comigo 3 meses. 1 ano depois teve outro problema de um outro segmento do corpo. Me contratou de novo pelo mesmo período. Por quê? Porque viu que tinha solução. Então vai muito da pessoa, assim, decidir o que quer e o que não quer pra vida dela, né? Aí não é mais com a gente, né? Certo. E a gente falou sobre a questão da alta, né? Mas Sim. E a questão da cura? A pessoa, ela é curada com a fisioterapia? Curada da dor? Curada da falta de movimento? Cara, curar é uma palavra forte. Teve até uma vez que teve um paciente que eu consegui resolver a situação clínica, né? E realmente a mãe do menino falou pra todo mundo que eu tinha curado o menino. Eu falei, gente, não, acho que essa palavra cura, assim, ela é dimensional. Ela envolve muitas dimensões, né? Interdimensional. Então não dá pra eu chegar e puxar o rei e falar assim, ó, fisioterapia curou. Você vai sair daqui curada em nome de Jesus. Não. Eu acho que é um trabalho conjunto, complexo. Até porque, Alice, hoje não dá mais para chegar e puxar toda essa bucha para mim. Então, assim, pra fisioterapia dar certo, o cara tem que estar em casa, com horas de sono, uma boa alimentação, uma qualidade de vida, né? Uma prática mínima de atividade física, um nível de estresse reduzido, que é muito difícil, né? Hoje, nos dias loucos que estamos vivendo, a gente tem um negócio que fala assim, nossa, aquela pessoa tá bala. Difícil, né? E um acompanhamento nutricional, um acompanhamento clínico médico, entendeu? Então, assim, eu acho que a cura hoje, ela não tá só sob a responsabilidade da fisioterapia. A fisioterapia, ela entra como um plus, né? Então, um quebra-cabeças Lego ali, ela é uma das peças ali em conjunto com as outras áreas da saúde que dá um jogo legal e a pessoa consegue obter cura, né? Mas não fala assim, putz, só a Ana, não. Entendeu? Entendi. Aí é um engodo. Eu estaria vendendo algo pra você que não condiz com a realidade, entendeu? Mas muitas das situações clínicas que eu falo com os pacientes, eu falo, cara, enquanto você não acertar teu sono... Então, mas aí como que você lida com isso? Porque, tipo assim, você tá fazendo lá um excelente trabalho que você sabe que poderia resolver realmente o problema daquela pessoa. Só que aí a pessoa tem toda, como você falou, a alimentação ruim, o sono ruim, super estressada... Não faz atividade de casa, tarefinha. E aí não melhora, porque não é mágica. E como que você lida com isso? Você fica frustrada? Cara, é um tapa na cara, entendeu? É um tapa na cara diário. Só que assim, tem pessoas que, eu falo assim, tem pessoas que vale a pena brigar, tem pessoas que não vale a pena brigar. Então, eu acho assim, você tem que escolher as lutas, né? Então, eu escolho batalhas, né? Então, para primeiro ponto de conversa, eu pego uma avaliação, mas uma avaliação bem forte, bem pesada. A minha avaliação é quase 2 horas. Porque eu investigo assim, do fio do cabelo até a unha do pé, até familiar. Ah, me traz seu parente aqui, deixa eu ver. Né? Se a pessoa depende de outras pessoas para viver o dia dela. Quero conhecer todo mundo, quero saber a rotina de tudo, o que você faz, o que você não faz. Se você peida, se você faz cocô, quantas vezes você faz xixi, quantas vezes você bebe água, como que você se alimenta. Eu investigo a fundo para entender inicialmente aonde que eu preciso atacar primeiro, né? Só que para as pessoas, isso a gente eu não falo que não falo que é uma regra, né? Mas cada um é uma caixa de Pandora, né? Cada pessoa é uma caixa de Pandora.
Então, assim, eu vou chegar pra você e falar, escuta aqui, muda tuas horas de sono. Olhe pra você hoje. Fala assim, ó, você tem que mudar suas horas de sono. Você reclamou pra mim de, eu não tô me sentindo, não tô me sentindo 100%. Ó, eu acho que você tem que reduzir teu estresse. Você tem que mudar seus hábitos. Então, assim, numa primeira lapada, eu já não entro nessa linha. Porque a pessoa, ela se permitiu a entender o que é a reabilitação. Primeiro, ela tem que ter confiabilidade naquilo que está acontecendo, né? Ela tem que entender o processo. E aí, aos poucos, a pessoa vai pegando intimidade, conversa daqui, trabalha dali. Pô, cara, posso te dar um conselho? Aí eu vou O que você acha da gente mudar isso? Uhum. E continua trabalhando ali na fisioterapia. O que você acha da gente falar com fulano? O que da gente acha de você procurar ciclano? Mas tudo muito gradual. E hoje eu atendo pessoas com realidades discrepantes, né? Então, tenho boas realidades, tenho realidades não muito boas, tenho realidades muito complicadas, de difíceis manejos, e às vezes não é nenhum paciente, Alice, às vezes é ao redor, sabe? É o familiar ali que cuida, é o cuidador, né? Não é que eu tô botando culpa, né? Colocando, tem diferença, né? Mas assim, às vezes as crenças limitantes, ela não tá ali na pessoa, ela tá no redor que ela tá vivendo. Isso eu tenho que vir desconstruindo para eu conseguir passar a mensagem do que a minha profissão faz e passar a mensagem que eu gostaria que ela fizesse. Porque senão a fisioterapia não vai funcionar. Entendi. E lógico que a gente tem as sessões de DR, né? Como todo mundo. Fisioterapia fala, senta aqui que a gente precisa conversar. E aí chama todo mundo. E todo mundo que estiver envolvido no processo. Tá acontecendo isso, isso e isso. Você tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, não sei o quê. Lógico, né? Sem dedos, né? Mas com muito tato de tipo assim, a gente vai ficar nessa mesmice, vivendo a mediocridade, ou a gente vai, sabe, subir o andar. Porque senão você fica, né? É uma enganação, né? Então, é meio que eu entro ali, faço o que eu tenho que fazer, viro as costas e vou embora. E, cara, é muito, assim, pra mim é uma troca energética violenta trabalhar com fisioterapia. Então não dá pra eu chegar ali, entrar e. Oi, fulano, faz 3 séries de 15 disso, isso, aquilo, tá? Ó, beleza, te amo, tchau. E chega no final do mês eu recebo o que eu tenho que receber. Então, assim, por ser uma troca violenta, tem que ter uma doação. E não pode ser só do meu lado, tem que vir do outro lado também, né? Então eu acho que assim, vai conquistando. Mas para chegar nesse ponto vai um certo tempo. Às vezes é muito frustrante, não vou mentir para você e falar assim, tem dia que eu volto derrotada. Aí eu não quero falar, não quero falar de fisioterapia, né? Porque às vezes eu posto muito no Instagram e às vezes eu vejo que meus colegas falam, putz, Ana, não é que você tá sendo negativo, mas tá sendo realista demais. E eu falo, tá, gente, a gente vai viver na Disney até quando? Né? Então, às vezes tem certas coisas que se você não abre a boca e fala, fulano vai continuar enganando o ciclano ali e tá tudo certo. Como eu já encontrei várias pessoas que não fazem fisioterapia comigo. E eu falo assim, putz, cara, mas meu fisioterapeuta não falou isso. Eu falei, então você troca de fisioterapeuta. Porque era pra pessoa ter te orientado, pelo menos o mínimo do mínimo. Sim. Então, se o mínimo do mínimo não tá sendo feito, a gente tem que ir contra essa maré urgentemente. E você tá aí nessa pegada falando do paciente, mas como são os pacientes, né? Eu te conheço desde antes de você se formar, e aí você começou, e várias vezes a gente já conversou, você contou alguns casos. Como que é a relação do paciente, que é um cliente, né? Ele tá ali contratando o seu serviço, você é uma prestadora de serviço, com você, fisioterapeuta. Cara, é uma relação bizarra, sabia? Porque, assim, num dia eu atendo de 7 a 8 pessoas, às vezes até 10, no máximo, o dia inteiro, né? E eu tenho um volume muito grande de ver frequentemente as mesmas pessoas naquela semana, né? Então você encontra a pessoa de todos os jeitos. E isso foi muito legal para mim, porque, por exemplo, antes eu tinha essa visão de atendimento de consultório. Só que aí, quando eu comecei a atender home care, aí tem essa diferença, né? Total. Isso daí é um outro ponto pra gente conversar. Mas assim, mudou um pouco o meu ponto de vista quando eu fui pro home care. Por quê? Porque aí eu vi quem faz, quem não faz. Eu vi se a pessoa se esforça bastante ou se ela não se esforça. Se ela é tudo aquilo mesmo que ela falava pra mim que era em consultório. Porque você chega em consultório, a pessoa vai lá, bonitinha, arrumada, cheirosa, linda, papapá. Eu já chego atendo paciente de pijama, ou o paciente acabou de levar o filho da escola, ou o paciente precisou ir no banco, tá suado, tá isso, tá aquilo, né? Então, assim, vendo agora nessa atualidade,
tô um pouquinho melhor para trabalhar, eu falo, porque assim, antes, a gente na faculdade, a gente é treinado para atender, mas você não é treinado para cobrar. Você não é treinado para negociar, né? E isso eu acho que é o maior defeito da área da saúde hoje. A gente não tem encara mesmo como uma relação profissional, né? Não uma relação financeira. Não é profissional, uma relação... Como que eu posso dizer? Acho que é empresarial, a gente podia colocar. Você é uma prestadora de serviço. Sim. Você tem que cobrar, você tem que. Nossa, eu há uns anos atrás, se você perguntasse isso pra mim, eu ia desmaiar aqui debaixo da cadeira, porque eu não ia saber te responder. Talvez até a sua relação financeira você sempre foi uma excelente cobradora. Você acha? Não, mas Alice, eu acho que assim, quem é um excelente cobrador, ele se posiciona melhor. Então, né? porque você não fica, a pessoa me contratou, a pessoa tá me pagando, então eu não posso falar nada. Não, nossa! Não fez, não sei o que, eu há uns anos atrás, você ia falar que eu trabalhava por esporte. Hoje não, eu trabalho pra ganhar dinheiro mesmo. Trabalho pra sustentar a minha família, a minha realidade, o que eu quero de qualidade de vida. E pra isso tem um preço, né? Então, eu te amo, te adoro, mas pagamento, né? Então, mas eu sou muito clara, assim, a gente brinca, a gente conversa, né? Cada dia tem um paciente, cada dia é um dia, né? Então, você pega dias bons do paciente, você pega dias ruins do paciente, né? Eu falo que o mais engraçado, né, é assim, como eu tento levar muito na leveza, o paciente também é muito leve, né? E como é tudo muito claro, que eu acho que combinado não sai caro. Então, eu não preciso nem cobrar. São raros. Às vezes eu tenho que cobrar porque o paciente esqueceu. E às vezes eu esqueci. Falei, putz, fulano, é hoje mesmo que você tem que me acertar. Putz, Ana, esqueceu, mas toma aqui e tá tudo certo, né? Mas a maioria que eu atendo, graças a Deus, hoje, na realidade que eu estou, eu não preciso ter esse... Há uns anos atrás, se você teria essa conversa comigo, eu ia estar suando em bicas, porque chegava a data de pagamento, tava surtando. Mas no particular, eu acho que é mais tranquilo, talvez, não? Não, porque tem paciente que te enrola. Porque você já trabalhou, né, em clínica bastante, e tal. Bastante. Mas assim, é a forma como você se posiciona. Entendi. Né? Então eu era muito Bambi, eu brinco, né? Eu era muito Disney uns anos atrás atendendo. Então eu tinha medo de atender. Nossa, dia de apagamento, Daniel sabe, né? Eu via eu já nervosa já, eu nem dormia direito, porque eu falava, putz, como é que eu vou cobrar fulano, não sei o quê. Aí depois que engravidei, Thomas nasceu, eu falei, não, agora a gente tem que começar. Tem que levar o leite pra casa. Tem que... Não, você encontra um propósito, né? Mas não só isso, mas assim, se você não se posiciona, não tem como você exigir nada. Não tem como você exigir. Né? As pessoas te respeitam exatamente pelo limite que você dá, né? E é lógico, né? A Ana é todo dia assim, flores, cheiros, etc. Não, tem dias que o paciente pela convivência fala, cara, você não tá num dia bom hoje, né? E eu falo, não. Hoje o dia não tá legal, mas você não tem nada a ver com isso, tá tudo bem, né? Porque, assim, é uma relação profissional, mas se torna uma convivência, né? Então a pessoa, pelo olhar, tem gente que capta, fala, putz, você tá bem, às vezes eu acho muito legal que tem a empatia do, putz, quer tomar um café? Tá tudo bem mesmo, né? Que aí eu acho legal da convivência, né? A sororidade, a empatia Mas, assim, 99,9% das vezes o paciente não tem nem ideia de como foi meu dia, se eu dormi à noite, se o Tom é do trabalho, né? Por quê? Porque não é da responsabilidade dele, né? Ele ter mas é da minha responsabilidade saber o dia a dia dele. Tem que saber, né? Se tá bem, se não tá bem, porque tem muitas dores. Né? Total. A dor da pessoa muda o comportamento dela de dor. Alice muda. Então, se às vezes aconteceu um BO na casa dela, entendeu? Alguma coisa que deixou ela preocupada demais, muda o olhar, muda a concentração, muda o jogo de cintura de enfrentar aquela reabilitação. Quantas vezes eu não tive que parar a sessão, a pessoa não tá legal, então, senta aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso ser útil para você nessa situação? E às vezes até a sugestão. Putz, Ana, eu nunca tinha pensado nisso. Aí a pessoa sai um pouco mais leve, ela volta a se concentrar, ela volta porque ela precisa fazer. E, pô, Ana, o que eu precisava hoje acontece muito, né? Eu tenho alguns pacientes que, além da fisioterapia, não deixam de ter uma certa carência.
né, da correria do dia a dia, às vezes quer ter alguém para conversar, bater um papo. Então eu não vou, até atraso muito na fisioterapia para ir de uma casa pro outro, porque às vezes, senta aqui, eu comprei eu vou falar, não, putz, fiz um suco aqui porque eu tava esperando você chegar, sabe? É aquelas coisas que, nossa, então todos os meus atrasos são justificados. Porque muda muito de realidade de pessoa para pessoa. Então, essa é a questão do home care, que eu até ia te perguntar. Você já trabalhou, você estava falando, convênio em clínicas, né? Onde você trabalhava ali como uma... É funcionária? É registrada ou trabalha como autônomo? Nada, autônomo? Nada, não tem nem um beijo na testa, nada. Então, você já trabalhou em clínica? Não podemos falar sobre isso. Já trabalhou em clínica, você já trabalhou no SUS também, já atendeu no SUS e agora o home care. Da clínica ali do convênio você já falou. Fala um pouquinho de como foi a sua experiência no SUS e depois como que tá sendo. Cara, foi muito legal. Eu prestei um concurso, acho que faz o quê? Estamos em 2024, faz uns 3 anos. Prestei um concurso, ganhei em primeiro lugar, né? Sul de Minas. Aí, lógico, né? Aquelas empreitadas, né? Então, eu consegui, teve um ano que eu tirei da minha vida que eu atendi em 2 cidades em 2 estados diferentes, né? Mas eu falo que tem certas coisas que você só faz quando você não tem filho. Depois muda muitas coisas, né? Mas não que filho seja um problema, pelo contrário. Mas eu fiquei concursada lá um tempo, né? Naquele regime de pandemia, que teve muitas contratações emergenciais, né? E aí, cara, o SUS eu me apaixonei demais, porque eu vi uma realidade da sociedade que eu nunca tinha visto. Porque eu atendia consultório, eu atendia clínica, então eu atendia uma parcela da população. No SUS você atende tudo. Tudo, né? Então você atende neuro, você atende ortopedia, né? Você atende geronto, né? Que é mais os idosos, né? Só não atendo dermatofuncional, né? Dermatofuncional, misericórdia. Eu não gosto, é a área da estética. Mas tem gente que eu tenho amigas que são da área da estética e, não, pelo amor de Deus. Drenagem linfática é com fisioterapeuta. Drenagem linfática é com fisioterapeuta, pelo amor de Deus, né? Porque você pega... Inclusive, a Alice era tem um assunto, cara, era um assunto que eu queria falar. Que Alice, ia ser polêmico. Polêmico, não, mas nada contra as esteticistas. Conheço grandes amigas que são esteticistas, mas até elas sabem onde se posicionar, entendeu? Eu tenho uma amigaça esteticista, anos esteticista, ela foi fazer fisioterapia, porque ela queria atender uma gama maior de clientela. Hoje ela é fisioterapeuta dermatofuncional. E, cara, ela é excelente, entendeu? Só que, às vezes, a gente se esbarra em maus profissionais que aconteceu isso uns anos atrás. A Alice tinha passado por uma cirurgia pesada, né? E ela estava muito ruim, né? Debilitada e de cama. E aí eu cheguei lá, a bicha estava roxa, né? Você lembra, né? Tava mal, hein, bicho? Tava mal. Não, mas assim, não estamos, né? Pensando nessa, não vamos fazer playback, né? Mas assim, aquilo me deixou muito revoltada. Porque além de eu ver uma pessoa que eu gosto pra caramba ruim, ver que um mau profissional atendeu ela. Mas não era nem sua culpa, porque você não tinha ideia. Não, imagina. Do procedimento, nem sabia, até então nem sabia que drenagem linfática é com fisioterapeuta. Aí, lógico que tive que te contar essa. Aí depois disso você nunca mais esqueceu, nunca né? Mais Glória a mim. Preciso. Não, mas eu acho que todo mundo precisa de drenagem. O mundo seria melhor se as pessoas fizessem terapia e drenagem. Que nem tudo é o problema do peso. Às vezes a pessoa é só inchada mesmo. Mas isso aí é outra polêmica. Deixa abaixo. Fala do SUS. E do SUS, cara, foi muito legal o tempo que eu fiquei de SUS, porque assim, eu tinha consultório, né? A nível particular. E meio período eu atendia no SUS, né? Então, assim, para mim, clinicamente, foi muito bom, porque eu atendi muitas doenças que às vezes eu não consigo atender em consultório, e isso é mais em ambulatório, realmente, clínico hospitalar, que a gente consegue atender, né? Então, eu consegui prestar esse tipo de assistência. O SUS realmente é maravilhoso, assim, o sistema do SUS é muito bom. Só que o problema é que a gente tem alguns maus profissionais ainda, permanentes no SUS, né? Então, às vezes, as pessoas têm experiências ruins clinicamente no SUS, mas não é pelo SUS, não, é pelo profissional. Mas, assim, eu vivi da ferramenta, adoraria voltar, mas voltaria pelo prazer da profissão. Daqui a um tempo, prestasse um concurso... Mas paga tão mal quanto o convênio?
Não paga, não. Paga bem. Paga Paga um pouquinho melhor, só que é bem concorrido. Entendi. Né? É bem concorrido. Só que hoje, por exemplo, para mim, o que se paga num concurso de fisioterapia aqui na região, graças a Deus eu tenho um valor financeiro maior de atendimento. Sim. Então, para mim, financeiramente, não compensaria prestar concurso mais, né? Mas o tempo que fui concursada, eu consegui, assim, espremer muito da experiência, né? Inclusive, na época que eu era concursada, eu casei, né? E metade do meu enxoval de casamento veio dos meus pacientes. E todos do SUS, tá? Não era ninguém do particular, não. Todos. Aí você vai falar assim, tá, mas por que você tá falando isso? Porque assim, eu ganhei o simples do simples do simples, que tem muito mais valor do que você comprar um negócio, um item caro. Eu ia te perguntar isso. Sabe? Porque, tipo assim, você sentiu uma diferença do paciente do SUS pro paciente do particular? Total. O paciente do SUS dá mais valor? O quê? Né? Rapaz! Eu imagino que tenha isso. Porque o particular, eu tô pagando mesmo. Se eu precisar desmarcar, eu desmarco. Se eu... então. Agora no SUS você já tá cabreiro. Se eu desmarcar... Eu me posicionei melhor, assim, com o passar dos anos. Então, assim, os meus pacientes do particular, hoje eu não tento reclamar. Há um tempo atrás, era uma clientela um pouco difícil de lidar, assim, né? Mas de uns 3, 4 anos pra cá, isso foi mudando, mas eu acho que foi até a minha maturidade profissional mesmo. Mas, assim, os pacientes do SUS, eu tenho vontade de levar pra casa. Entendeu? Porque é um respeito, né? Então, assim, muitos, às vezes, a experiência clínica de ambulatório, ele tá tendo com você a primeira vez. Então, pra ele, você é a doutora. E, beleza, fisioterapia, a gente pode ser chamado de doutor, etc e tal, mas não é, as pessoas na sociedade, normal, né? Não é comum, né? Não é comum. Mas no SUS, doutora, e não é a pessoa te chamar de doutora, é o tom. É a humildade, sabe? É aquele negócio, assim, que você vê o olho brilhando. O reconhecimento, né? E, putz, cara, já ganhei de tudo que você possa imaginar. Já ganhei sacola de chuchu, cheiro verde, jarra de, né? De bibelôs. Tem aquele susplá, né? Que é o de cozinha. Tricotado à mão, cara. Entendeu? Então, assim, você vê, assim, o peso nas pequenas coisas. Então, assim, um paciente do SUS, assim, os que, putz, cara, tem o WhatsApp de uma turma aí que me manda mensagem, pede pra eu voltar lá pra Minas pra tomar um café, porque mineiro só pensa em café, queijo, né? Eu sempre voltava com queijo, um biscoito de polvilho, né? Ana, eu trouxe um pedacinho de torta aqui pra você, que eu sei que você não almoçou hoje. Então, são pessoas que, tipo assim, você vê que às vezes vão horas ali, fica te observando, ver você atendendo. E eu mexo com todo mundo. Tá ali na porta me esperando, eu tô atendendo aqui, tô mexendo com o que tá lá fora. E aí, fulano, como é que você tá? Tomou uma água, você tá bem? Como é que tá a família? Então, assim, vai muito da forma como você trabalha, né? Então, se você se envolve, acaba que contagia, as pessoas se envolvem também. Então, assim, essa experiência do SUS foi muito boa pra mim. E aí, o que mudou, né, de lá pra cá? Quando eu decidi fechar o consultório, que eu estava grávida, eu pensei em tirar um tempo sabático da fisioterapia. Não pude me dar esse luxo, porque teve paciente que nesse período sabático, pediu, né, pela situação clínica mais crônica, mais complicada, mais desafiadora, que eu abrisse uma exceção e voltasse a atender. Então, com 45 dias do Thomas, eu já tinha voltado a trabalhar. Mas não foi porque eu quis, porque eu fui convidada a. E por eu ter o prazer de trabalhar com a pessoa, trabalhar com todo aquele nível de situação clínica, né? De ter aquele acompanhamento de tempo, eu não ia deixar na mão de qualquer pica-fumo e falar, vai lá com fulano. Capaz, me espera que eu volto. Com 45 dias tinha voltado a atender. E de lá para cá, do meu fechamento do consultório, eu vim me posicionando melhor clinicamente, estudando, porque o meu período de licença maternidade, né, esse período de 1 ano do Thomas, eu tirei para estudar tudo. Revisar conceitos, novas propostas, negociação, marketing, empreendedorismo, inovações que eu pudesse trazer, né? E aí acabou que o home care foi dando muito certo, né? Porque eu queria uma logística que flexibilizasse para mim, caso eu tivesse alguma emergência com o filho, marido, periquito, papagaio, né? E hoje virou meu carro-chefe.
né? Hoje eu não tenho tanto interesse assim em voltar por consultório pelo dinamismo que é a clinicar a home care, mas não é todo mundo que tem tal competência para isso, né? O manejo, a administração de tempo, financeiro, né? Porque você tem que contar tudo, é a gasolina que você gasta, é a depreciação do carro, é o tempo que você tá ali, é o tempo que você tem que prescrever clinicamente fora. Então tem muita coisa no meio envolvido, mas é assim, hoje tô vivendo a cereja do bolo, entendeu? Entendi. Ana, pelo horário, tem acho que só mais uma pergunta. Poderia fazer várias. Né? Com certeza. Teria muito assunto para falar. Mas pelo horário, eu queria saber, assim, uma coisa super importante. Que você faça um favor para nós, enquanto sociedade, de nos contar as picaretagens da fisioterapia. Assunto polêmico, né? Mas é bom que é a cereja do bolo também. Picaretagens hoje, o que me dá muito trabalho ainda, acredite se quiser. Eu sei, choquinho. Pior que não, tá? Pior que não. Na verdade, a ferramenta é ótima. O quê, rapaz? É mesmo? O TENS tá dentro do carro aí, tá na mala, tendo vários pacientes com TNS. O problema é a aplicabilidade dele, né? Então, tem profissional que liga o TENS, né? E vai vira as costas e vai viver a tua vida. Eu não. Ligo o TENS e vamos começar a trabalhar. Seja uma contração isométrica, seja um exercício de baixa amplitude. Mas, cara, o TENS é o meu melhor amigo, entendeu? Melhor amigo. Porque situações clínicas, às vezes a pessoa ela tá tão instável clinicamente, até de sensibilidade, que o TENS ele me ajuda a reduzir, né? Eu consigo diminuir um pouco aquele parâmetro de dor pra pessoa tá bacana. Olha, e eu poder... Porque eu te falei isso porque é uma coisa que eu já ouvi. Eu fui fazer fisioterapia, a pessoa ficava lá no choquinho. Então, não, mas aí eu já chego. Mas eu já chego pra bênção e falo, choquinho não, TNS, tá? Pra começar. TNS, tá? Porque o TNS, o FES, né, que é um equipamento duplo, ele mexe com várias correntes, né? E cada uma tem uma aplicabilidade clínica, né? E às vezes, como a pessoa usa um tipo de frequência só, ela marcou aquela experiência na cabeça dela. Mas, nossa, tem vários. Tem TENS Burst, tem o acupuntura, né? Que é como se fossem as agulhinhas da acupuntura, né? Tem o TNS, propriamente o convencional, que você trabalha com um foco mais, né, num filamento específico aí de dor, né, e o choquinho não é uma picaretagem. Quem é picareta é o fisioterapeuta que fala choquinho. Então, se falou choquinho pra você, o físio é picareta, entendeu? Mas hoje eu ainda encontro ventosa. Você já fez ventosa, né, Alice? Já, uma vez. Cara, fake news, bicho. Mais vezes já. Nossa. Não, mas não adianta nada? Na verdade, é assim. Ele tem uma mudança ali na região, assim, de vasodilatação. Mas hoje a gente já tem estudos que, tipo assim, a aplicabilidade dele é mais placebo. E o problema é o infeliz que está aplicando, porque ele não sabe dosar. Né? Então, o povo percebe... Você já viu o vídeo no Instagram? Já, eu vi. Que é quanto mais... das costas da Quanto pessoa. mais, assim, subir ali a pele... E a pessoa, assim, parece que é uma coisa meio nadador, né? A gente vê nas Olimpíadas. Quanto mais marcado tiver, mais sucesso. E não, é mais o efeito placebo. Foi o efeito psicológico, né, emocional ali da pessoa. Mas, kinesiotape, sabe aquelas fitas coloridas? Pois é. Eu já vi a pessoa demarcada a corpo inteiro, entendeu? Quase. Mas aquilo não funciona? Claro que não. Porque... Pra nada? Aí é que tá. Pra maioria do que se aplica, não. Porque os picareta aí promete N milagres pro paciente. Eu gosto da kinesiotape como bandagem. Então, bandagem assim, se eu precisar estabilizar uma articulação, né, por exemplo, quem tem entorse de tornozelo, né, torceu o tornozelo, eu gosto de colocar uma bandagenzinha ali pra pessoa ter o lembrete que ela tem que pisar da forma correta. Mas eu chego e falo, colega, essa bandagem aqui é uma bandagem flexível. Aí, se a pessoa não tem essa habilidade sensório-motora muito desenvolvida, esparadrapo, rapaz, bandagem rígida, entendeu? Que hoje... São raríssimos os colegas que usam bandagem de esparadrapo. Eu acho hoje ainda esparadrapo muito bom para resolver. Você vê que são as coisas simples que resolvem o BO do paciente. Não precisa de, grandes, né? Moda, né? Mas microagulhamento, né? Então, assim, tem muito físio. Outra picaretagem? Opa, com certeza. Por quê? Eu uso microagulhamento.
Só que é como você vai... o problema não é a ferramenta, o problema é como que você tá aplicando o negócio, entendeu? Então, assim, se você tem o foco de desensibilizar aquela região que é muito dolorosa, é uma tentativa. Só que hoje você vê picareta que ele vai, aplica aquilo, deu 40 minutos, putz, você tá liberado, já fez o efeito que tinha que fazer, jogou uma lorota pro paciente, virou as costas e foi embora. E não, é uma técnica de várias ali que compõem a tua terapia. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem a microfisioterapia, eu nem consigo falar muito sobre ela, porque é uma galera nova que inventou esse absurdo, que é quase um toque, você mal encosta na pessoa, né? E tem gente que vende isso como ferramenta. Ozonioterapia, você nunca fez, né? Não fiz, porém quase. Que medo. Se você fizer, você tá me Porque desonrando. as pessoas, Ana, você tem que entender... O povo é assim, o povo quer ficar bem. Não, então, eu sei! Tudo que falarem pra gente, ai, isso aqui melhora. Não, e é difícil agora com o Instagram, né? É muita gente falando sobre tudo ao mesmo tempo. E sabe o que é o pior? Quem tá vendendo essas técnicas, essas curas, são profissionais da saúde. E aí, tipo, eu que não sei nada nessa vida. Não, o povo é aí meio... O povo é meio metido a Pablo, é meio metido a Pablo Marçal. Não, eu entendo que acredita, mas assim, o que ainda me espanta um pouco é esse desespero. Assim, às vezes a gente tá no desespero de resolver uma situação clínica. E aí, nesse desespero, você topa tudo. E nem sempre topar tudo, né? Isso acontece muito com você, né? O topar tudo não quer dizer que você vá... Né? É quase que tipo assim, você tá dando um tiro de canhão já. Eu já prefiro falar assim, cara, você quer uma técnica específica pra você trabalhar? Chega pra pessoa, pro profissional, e fala assim, você tem um paciente seu que eu possa conversar, saber como é que foi, um paciente que você teve bons resultados, né, que gostou da técnica, e procurar outras pessoas que falam sobre aquele mesmo assunto, procurar pessoas que viveram essa ferramenta com outras pessoas que também é sobre esse mesmo assunto, aí eu acho que é um ponto de partida para você melhor tomar uma decisão, entendeu? Não necessariamente já ir, porque realmente, lógico, todo mundo quer ficar bem, até eu, só que eu demorei muito tempo para perceber que na minha situação clínica, o que melhoraria era a musculação. Musculação é um negócio tão simples, né? Mas o que faltava para mim? Você tá falando isso pra mim? Não, pior que é pra mim. Eu sempre fui contra. Sempre fui contra. E fiquei, depois que eu peguei dengue, cara, pra mim, assim, a musculação foi o que me salvou. Mas por eu, como fisioterapeuta, entender a necessidade daquela ferramenta, eu apostei na ferramenta. E a ferramenta me deu retorno. Mas eu fui pesquisar muito a respeito para investir naquela ferramenta. Então eu vejo a vontade das pessoas, vejo o interesse delas, mas por algum motivo o conteúdo não está chegando de forma direta. E aí eu penso que, principalmente com esse encontro aqui, a gente começa a, sabe, disseminar coisas melhores, né? Não porque a Ana está falando. A minha intenção é o quê? Reduzir a picaretagem mesmo. Porque a picaretagem me atrapalha. Pelo que você tá falando, a picaretagem, na verdade, é o profissional, né? É o profissional, é o profissional, é o que picareta. Vende esse tipo de serviço. Vende porque e ele não... que a ferramenta funciona. Certas ferramentas, elas funcionam. Agora, a ozonioterapia não, tá? Pelo amor de Deus. É só uma aplicação de ar, gente, pelo amor de Deus. Ar puro! Ar puro! Mas lógico. Fica sem ar pra pagar o ar. Sem ar pra pagar o ar. E não tem alguma aplicação, não tem resolutividade. Se for pegar os melhores pesquisadores do país falando sobre isso, você vai ver o número lá das pesquisas, o valor é mínimo, né? Em uma aplicação de, 1.000, 2.000 pessoas fazendo essa aplicação, você vai ver lá que o score é muito baixo de resolutividade, entendeu? Mas num efeito placebo, talvez para aquela pessoa que esteja num nível de dependência emocional gritante, que ela tem um viés emocional, se o picareta pegar ele ali naquele gancho, a pessoa vai comprar a ferramenta, entendeu? Ela vai comprar. Só que aí é complicado, né? Assim, eu tô numa margem que você me conhece há muito tempo, eu quero trabalhar na fisioterapia para o quê? Eu continuar dormindo com a minha cabeça no travesseiro fofo. Essas pessoas eu já não posso dizer o mesmo. Será que dormem? Será que não dormem? Como que elas... minha pergunta, como que elas conseguem agir nesse engodo, nessa picaretagem e, sabe?
entendeu? Isso é o que me dá uma refletida boa. Mas né, a gente vai trabalhando aí para evoluir, disseminar. Hoje eu acredito que esse boca a boca, o que eu faço diariamente com os pacientes, com os familiares, essa informação que eu tô levando, ela com certeza vai deixar as pessoas mais informadas para errar menos, né? E aí, consecutivamente, a gente tem uma população mais informada. Gente, vamos lá. Já vou aproveitar, né, que o Gustavo aqui, nosso suporte técnico, está aqui me passando. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a presença da Alice, Obrigada, que é uma amigaça minha de anos. Era a melhor pessoa para eu ter esse bate-papo, assim, bem descontraído, porque a ideia é ser realmente atender o mais próximo possível da linguagem da população, porque a clínica eu já falo, né, mas pegar esse gancho mesmo, você tá na área comercial, então é muito mais fácil você ter essa devolutiva, né? O meu arroba é AnaVicFísio, né? Ana com 2 N's, V-I-C, Físio. A única, número 1 aí no Instagram, porque eu fiz há anos esse Instagram, já com esse nome de propósito, para ninguém pegar, né? Temos aqui a Alice, que o arroba dela é Amorim Lopes, está se lançando agora como maquiadora no Vale do Paraíba, tá bom para vocês? E, né, agora, esse ano já me deu vários suportes técnicos aí no make-up, então queria muito agradecer a presença dela, ao Gustavo como suporte técnico, que tá aí por dentro aí dos bastidores me ajudando, mas é com esse intuito realmente de levar informação boa para vocês, porque tem muita coisa rolando no Instagram e eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de discernir o que é e o que não é, o que te cabe e o que não te cabe. Então eu espero que isso aqui seja um ponto de mudança para sua vida.